Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio de O Abre Alas, a pesquisa, deixa a pesquisa passar. Hoje a gente vai falar sobre como preparar um projeto de pesquisa. Até a semana passada, a gente explorou o processo de construção de uma questão, né? Como é que nós fazemos para fazer esse processo, a revisão da literatura. E hoje eu vou explicar como é que nós colocamos isso por escrito, como é que nós fazemos, afinal, um projeto. Então, algumas coisas eu gostaria de falar antes de explicar a maneira pela qual um projeto de pesquisa tem que ser construído, é que, independentemente do nível em que nós estejamos, o projeto ele tem mais ou menos a mesma estrutura, ou seja, tanto faz se que nós estejamos na graduação, no mestrado ou no doutorado, fazer um projeto parte sempre de uma mesma estrutura. O que vai diferenciar é o nível de aprofundamento em cada um desses projetos, e eu vou falar sobre essas questões mais para frente, quando eu for explicar como a gente prepara o projeto. Então, essa é uma primeira coisa que eu gostaria de explicar. A segunda questão é de que o projeto na graduação ele é a preparação para o TCC, o projeto no mestrado ele é a preparação para a dissertação e no projeto de doutorado é a preparação para a tese. Um projeto bem feito significa que metade do trabalho está pronto, metade do TCC, metade da dissertação, metade da tese. Nós escrevemos o projeto como uma maneira de nos assegurar de que estamos no bom caminho, e uma vez que o projeto tenha sido aprovado, a gente pode ir a campo, por dizer assim, e realizar a pesquisa que nós queremos realizar, que o campo seja um campo empírico, um campo de problematização, de questionamento no campo mental, digamos assim. Então, quando a gente vai fazer um projeto, na graduação, nós vamos apresentar esse projeto para o professor que cuida disso e que vai preparar os alunos a ir realizar esse projeto junto com orientadores e orientadoras. No caso do mestrado e do doutorado, nós temos dois níveis. O primeiro nível é que, normalmente, os alunos são, pede-se aos alunos e alunas apresentar um projeto para fins de seleção, ou seja, fins de entrada no mestrado ou no doutorado. Em geral, pouca gente sabe como preparar um projeto e não apresentam projetos muito bem estruturados. O outro passo é propriamente o que nós chamamos de exame de qualificação. Os mestrandos, no meio do caminho, ou seja, um ano depois de iniciar, eles têm que apresentar o projeto deles. Qual é a pesquisa, como ela vai ser feita. E esse projeto ele é examinado por uma banca, não é? Que vai criticar, vai ver se está bom, se não está bom, como pode melhorar e assim por diante. A mesma coisa no doutorado, você faz um projeto para entrar e você tem que passar por uma qualificação, só que não é um ano depois, mas 2 anos depois, e esse projeto tem que ser suficientemente desenvolvido para demonstrar que você está no caminho da sua tese de doutorado. Ou seja, os estudantes de graduação têm 6 meses para preparar um projeto. Os estudantes de mestrado têm 1 ano. E os estudantes de doutorado têm 2. Em função até mesmo do tempo que cada um tem, o nível de aprofundamento na questão que está relacionada com o projeto tem que ser cada vez maior. Não é? Um aluno de graduação estuda X, o aluno de mestrado X mais um,
e o aluno de doutorado X mais 2 para poder apresentar um projeto. Agora, a estrutura é exatamente a mesma, o que vai mudar é o nível de aprofundamento. Então, para falar de como você estrutura um projeto, eu vou hoje, na verdade, dar só dados técnicos, não são dados de reflexão, não é nada disso, é bem prático de como a gente faz para redigir um projeto. Um projeto é um produto de redação, e como tal ele tem que ser bem feito, bem estruturado e bem organizado e tem que ser logicamente encadeado. É como uma novela, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos e alunas. Uma novela bem feita, porque uma novela sempre tem um núcleo central e várias sub-histórias que vão ocorrendo ao mesmo tempo. E quando um autor organiza uma novela e vai escrevendo a novela ao longo dos meses e desenvolvendo todas essas tramas e subtramas, quando chega no fim, todas as tramas têm que terminar, né? É por isso que tem um monte de casamento, enterro, assassinato, tal, porque tem que dar um fim nos personagens, tem que dar uma explicação para como tudo aquilo aconteceu, não é? Ou seja, tem que ter um encadeamento lógico. Você não pode deixar histórias inconcluídas. É uma trama que não teve fim. É uma personagem que disse que ia fazer uma coisa e você não sabe se ela fez ou se ela não fez, a não ser por intenção artística, né? Muitos filmes terminam, deixam a coisa no ar por uma intenção artística, mas um projeto ele vai mais no sentido da novela que eu estava explicando. Ele tem que fechar tudo. Então você não pode deixar coisas de penduradas no texto. O texto tem que ser muito bem articulado, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que a redação é fundamental. As pessoas que têm dificuldades com redação devem procurar ajuda, devem fazer cursos de redação. É absolutamente necessário escrever português bem, é absolutamente necessário é, ter maestria da gramática, das regras da língua, né? Nós precisamos escrever corretamente português erudito. A redação acadêmica não é português falado, né? Isso tem que ser refletido na redação de um projeto. Então, essas são as primeiras questões que a gente tem que saber antes de entrar na discussão propriamente de como se estrutura um projeto. Como vocês sabem, quase todos os trabalhos acadêmicos, eles sempre têm uma introdução e têm uma conclusão, né? Os trabalhos acadêmicos sempre têm essa maneira de fazer, e toda a redação, na verdade, é assim. Você introduz, depois você tem o corpo da redação e você tem a conclusão da redação. É muito importante saber que todos os trabalhos acadêmicos têm que ter isso, mas que um projeto de pesquisa, porque ele é um projeto, ou seja, ele é uma redação que não terminou, de um trabalho que ainda não foi feito completamente. Você, quando faz um projeto, você apresenta só uma parte do que você fez, né? Então, os projetos eles têm só introdução. Eles não têm conclusão porque a pesquisa não foi feita, o trabalho ainda não foi realizado. Então, projetos, primeiro ponto, não tem conclusão, tem apenas introdução. Segundo ponto, não se escreve introdução antes de se escrever o projeto. A gente só escreve a introdução ao fim, depois que nós desenvolvemos o projeto. Eu vou explicar isso bem explicado, porque muitas pessoas acham que introdução é quase um capítulo, e você já sai falando do que você quer fazer, do seu tema e tal, e não é isso. Introdução, ela tem um sentido bem diferente, e eu vou dizer para vocês qual é daqui a pouquinho. Vou dizer, na verdade, no fim, porque é onde a introdução tem que ser colocada, ela tem que ser colocada no fim.
A primeira parte, na verdade, de um projeto, a gente costuma chamar, eu pelo menos uso esse termo, e na academia isso não os nomes variam, não é? Às vezes as pessoas podem até dar o nome que quiser, pode dar um nome fantasia. Agora, o que interessa é que o primeiro capítulo de um projeto seja a colocação do problema. O que a gente entende por colocação do problema? O verbo colocar, estabelecer algo em algum lugar, e você vai colocar um problema. Então, a colocação do problema é, em outras palavras, a apresentação, exploração de um problema que se quer explorar. Não é? Não é ainda a questão da pesquisa, mas é o campo problemático que se quer explorar num trabalho que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer num projeto de pesquisa é escrever uma colocação do problema. A primeira parte. A colocação do problema, ela, em geral, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o contexto e a segunda é a revisão da literatura. Então, o que eu entendo aqui, que eu quero transmitir a vocês por contexto, né? E o que eu entendo aqui por revisão da literatura e como isso deve ser redigido, né? A colocação do problema é a comunicação da nossa reflexão a respeito de um tema geral que nós consideramos problemático. Então, o contexto da pesquisa, que é a primeira parte desse capítulo Colocação do Problema, é onde nós vamos, de um lado, explicar quais são as nossas motivações para explorar esse tema problemático, e, de outro, justificar as razões pelas quais nós escolhemos esse campo problemático para fazer uma pesquisa. Não há problema algum de ser até subjetivo, digamos assim, uma pesquisa objetiva, se vocês quiserem ir pelo campo objetivista, não há problema algum de falar das suas razões subjetivas, porque normalmente quando nós escolhemos um campo problemático é porque ele nos fala de alguma maneira. O interesse em algo sempre nasce de algum vivido pessoal, de alguma observação pessoal, de algumas coisas que nós vivemos. Isso é importante deixar claro para quem vai ler. Por que diabos você quis fazer isso aqui? Então, o contexto da pesquisa é onde nós vamos explicar as razões que nos levaram a nos motivar por um determinado tema que nós queremos explorar. Para vocês apresentarem essas motivações, que, como disse, podem até ser de ordem pessoal, vocês têm que fazê-lo de modo a, em seguida, justificar o interesse. A justificação do interesse ela pode necessitar até de dados, informações, de jornais, de filmes, de estatísticas, independentemente do trabalho ser um trabalho quantitativo ou qualitativo, na parte do contexto, nós podemos usar dados tanto em um caso como em outro, porque os dados que nós utilizamos no contexto não constituem a base qualitativa ou quantitativa do nosso estudo. É simplesmente informar, justificar interesses em certas questões. Se eu tenho, por exemplo, um interesse em fazer um trabalho, como eu já fiz no passado, com meninos de rua, né? Eu posso querer dar estatísticas, eu posso dizer por que eu cheguei nesse campo, o que me levou a pensar sobre isso, os encontros que eu tive que me levaram, que me sensibilizaram a esse problema, e aí eu posso dar dados que justifiquem isso. Esse trabalho é importante de ser feito, porque existem tantos meninos de rua e meninas de rua abandonados por aí,
porque existem violências, as estatísticas do IBGE dão conta de que o Brasil está em tal lugar no índice da violência. É, nos últimos anos foram realizados muitos filmes com esse tema. Enfim, vocês vão situar esse tema que os interessa de uma maneira redacional. Vocês têm que escrever o que eu estou chamando aqui contexto de pesquisa, que são as razões que os levaram a se motivar por um tema problemático e justificar por que este tema problemático é importante, é pertinente, é necessário como campo de estudo. Essa é a primeira parte do capítulo Colocação do Problema do projeto de pesquisa. Depois que vocês justificaram, apresentaram o interesse e a motivação e justificaram esse tema, vocês têm que partir para a revisão da literatura, não é? Se vocês têm esse interesse, se esse interesse está justificado por coisas que estão acontecendo hoje em dia, o que sabemos afinal sobre isso? E para mostrarmos o que sabemos afinal sobre isso, temos que passar por um processo de revisão da literatura. Então, a revisão da literatura é a busca estruturada em bases de dados, em bibliotecas, em orelha de livro, em listas bibliográficas, de estudos que tenham sido realizados a respeito desse tema, estejam relacionados com esse tema, os estudos que estão relacionados de uma maneira um pouco mais distante, mas também os que estão intimamente relacionados, e nós vamos escrever um texto para apresentar esta área de pesquisa. As pessoas que vão ler, elas vão querer entender que campo de pesquisa é esse. Vocês falaram que estão interessados, vocês apresentaram a motivação, vocês justificaram com dados do cotidiano sobre como é importante esse tema. Agora vocês têm que fazer a demonstração científica, filosófica, de que esse tema tem sido objeto de estudos de pesquisadores. Então, é a busca dentro do campo da pesquisa, ou seja, dentro das revistas científicas, dos livros científicos, e os livros científicos não são quaisquer, são os livros que são publicados por editoras que têm conselho editorial e comissão científica e que passaram por revisão de pares, ou seja, que foram avaliados antes de ser publicados. Então, este campo é o campo da revisão da literatura. Então, nós vamos ir atrás, vamos ler a respeito desse tema, vamos tentar entender este tema. E entendendo esse tema, nós vamos ter que tomar aquela decisão que foi debatida no episódio anterior, a respeito de se eu vou preferir explorar as lacunas encontradas a respeito do tema, ou se eu vou vou problematizar questões relacionadas com esse tema do ponto de vista da problematização, entre aspas, pós-estruturalista, que é o outro campo, que é o campo oposto, como eu expliquei no episódio anterior. É a revisão da literatura que vai nos dar os meios, as ferramentas para poder pensar a respeito de um certo tema. A gente não decide as coisas em função do que eu acho. A gente, do que eu acho, o que você acha, eles acham, nós achamos, né? Não é achismo. Nós temos que ver o que as pessoas estão pensando a respeito disso, o que elas fizeram como pesquisa, o que elas estudaram, onde é que elas foram, o que elas levantaram. Em função disso, tecer uma reflexão, né? Para poder
organizar esse campo para um leitor. A revisão da literatura ela é confusa. Vocês acham textos em vários lugares, cada um fala, às vezes, do mesmo tema, mas de ângulos diferentes, perspectivas diferentes, localidades geográficas diferentes, tempos diferentes. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre essas leituras todas e escrever um texto articulado que nos permita apresentar de maneira organizada esse campo para um leitor, que geralmente vai ser um examinador, né? De modo que ele compreenda este campo e compreenda como você pensou o campo para poder justificar depois a questão de pesquisa que vocês vão querer explorar. Né? Sem uma revisão da literatura que demonstre a pertinência de se estudar um campo, não se pode dele tirar questão alguma. Não é? Então, esse é o primeiro capítulo de um projeto de pesquisa, é de vocês apresentar o contexto, motivação, justificação, e depois fazer uma revisão da literatura. Esse é o primeiro capítulo. Guardem isso, primeiro capítulo, colocação do problema. Agora eu vou fazer um parênteses. Dentro da tradição estabelecida científica, principalmente dentro do campo tradicional da pesquisa, dentro da área não humana e social, mas às vezes também, mas principalmente dentro da área mais das exatas, das ciências biológicas, muitas vezes há pesquisas que são só empíricas. Na área médica, a gente vê muito isso. Né? Na área médica, a gente vê muito. Você vai, sei lá, quer explorar um vírus, que nem o coronavírus, então você vai estudar os vírus, né? Vai explicar o contexto que o leva a estudar esse vírus, que é a colocação do problema, vai fazer uma revisão da literatura, o que se sabe a respeito desse vírus, e aí a gente pode, em função disso, dentro de uma perspectiva dessa natureza, já levantar a questão, certo? A gente, em função da revisão da literatura, a gente já levanta a questão, que é uma questão empírica. Estudar o coronavírus do avesso, do reverso, do inverso, mas não estudar o coronavírus no cemitério. Bom, então tem uma lacuna. A minha questão é a seguinte: o coronavírus, como ele se desenvolve no cemitério? Tá? Falar uma coisa bem boba. Mas, para mostrar para vocês que, dentro de uma perspectiva biológica, e também dentro das matemáticas, isso acontece muito, você pode já lançar uma questão em função da revisão da literatura. Você sai da literatura e já joga a questão. Ou seja, você não precisa de uma teoria para levantar a questão. A questão ela decorre do que nós conhecemos do campo empírico daquela coisa. Né? Você não precisa de teoria alguma. Aliás, em inglês, e em português não se usa muito, mas em inglês eu acho interessante que tem dois sentidos para a teoria, que eu chamaria de grande teoria e de pequena teoria. Então, um pesquisador, uma grande teoria seriam as grandes estruturas teóricas que sustentam um campo de estudos. As pequenas teorias seria mais ou menos essa relação da revisão da literatura com o empírico. Então, você tem lá, encontrou uma lacuna, então você lança uma teoria. A minha teoria é que o coronavírus, dentro desse campo, vai se comportar desse jeito. Essa é a minha teoria. Ou seja, a teoria vista não como teós, que vem da palavra Deus, que quer dizer uma amplitude do pensar, da ideia, mas algo que provém
diretamente de um conhecimento empírico que se tem. Então, qual que é a minha teoria? Minha teoria é que isso funciona assim. Então, se vocês fazem um trabalho estritamente empírico, o que é muito difícil, raro, quase impossível de ser feito dentro da área da comunicação, da psicologia, da psicossociologia, vocês poderiam, em tese, já levantar a questão antes de discuti-la teoricamente, porque a sua teoria é, ela provém diretamente dos dados. Isso é a teoria. Né? Então, um estudo empírico, aquele baseado em dados do observável, né? Dados observáveis, a teoria é a explicação de como aquilo se dá. Né? Agora, dentro da pesquisa humana e social, nós geralmente temos problemas que ocorrem dentro de campos vastos, para os quais já foram apresentadas teorias que não dizem respeito ao específico, mas dizem respeito ao geral. Então, por exemplo, se nós pegarmos a teoria marxista, não é? E nós temos que parte da ideia de que a sociedade ela vive um conflito de classes que se opõem, uma classe detentora da propriedade dos meios de produção, outra classe que não os possui e que, portanto, trabalha para essa outra classe e que, em seu trabalho, ela acaba por gerar um extra, um a mais, que é apropriado pela outra classe, que vai enriquecendo em função do fato de a outra não receber aquilo para o qual ela tem direito. Então, essa é a teoria marxista clássica que todo mundo conhece. Agora, eu posso ter um campo de pesquisa, esse campo de pesquisa é muito vasto, e geralmente eu vou fazer uma pesquisa a respeito, sei lá, do trabalho de um influenciador na internet, e eu quero entender a relação dele na venda da sua imagem, como é que isso produz reações nas redes sociais, likes, etc. e tal. Eu posso ler essa questão específica a partir de uma teoria como a teoria marxista. Isso quer dizer que quando eu for formular a minha questão, em função daquilo que eu já estudei dentro desse campo, essa questão ela já vai estar contaminada por um olhar teórico geral, que eu vou aplicar para uma questão específica. Ou seja, isso tudo que eu estou dizendo é para explicar o seguinte: eu falei que nós temos um primeiro capítulo, que é a colocação do problema, que termina com a revisão da literatura. Nós podemos partir da revisão da literatura direto para a questão de pesquisa, se a questão da pesquisa não for teorizada dessa maneira que eu expliquei agora, com a apresentação da teoria marxista. Ela só vai. Ela pode ser teorizada diretamente se ela vier de dados empíricos diretos. Se eu precisar de um arcabouço de pensamento que eu trago de outros autores para poder pensar aquilo que eu quero estudar, então a teoria ela vai influenciar a minha questão de pesquisa. É nesse sentido que eu falei de contaminar, ela vai influenciar. Uma mesma questão como específica, como esses influenciadores que usam a internet para vender a imagem, você pode estudá-los do ponto de vista da teoria marxista, vocês podem estudá-los do ponto de vista de teorias dentro do campo da publicidade e da propaganda,
Vocês podem estudá-los do ponto de vista da teoria behaviorista. Existem várias teorias que se prestam ao estudo dessa questão específica, e dependendo da teoria que eu abraçar, eu vou olhar este problema de uma maneira diferente. Ou seja, o meu olhar vai contaminar e ele vai recortar esse problema de um jeito diferente. Então, existem duas maneiras de a gente trabalhar a construção de um projeto de pesquisa. Na primeira, você tem a colocação do problema, que termina a revisão da literatura. Depois, eu tenho a questão da pesquisa. E depois da questão da pesquisa, eu já vou para a metodologia. Não tem teoria, porque a teoria é o que eu acho que vai dar o meu estudo. A minha teoria é que, dados os dados, que vai acontecer isso. Ponto. Outra coisa é você trabalhar teoricamente um objeto de pesquisa, um objeto de pensamento, né? Nesse caso, a estruturação, que é a que é recomendada na maior parte dos casos, na área das ciências humanas e sociais, é que você coloca o problema, ou seja, apresenta o contexto, faz a revisão da literatura. Em função disso, você depois apresenta uma teoria que você acredita que vai te permitir olhar este campo problemático de uma maneira apropriada. E aí, em seguida, você formula a questão da pesquisa. Ou seja, a questão da pesquisa, ela já é apresentada dentro de um ângulo que contempla aqueles pressupostos que são os pressupostos que levaram à construção da teoria, né? Que não é sua, que não é de vocês, uma teoria de alguém que buscou explicar um fenômeno amplo. E você usa essa explicação ampla para fechar no seu contexto específico. Ou seja, quando você tem quando você tem uma maneira de estruturar que não precisa de teoria nenhuma para fazer pesquisa, porque a sua teoria é o que o resultado. A sua teoria é o que vai dar como resultado a sua pesquisa. Então, nesse caso, você estrutura o projeto assim: colocação do problema, contexto, revisão da literatura, questão da pesquisa, metodologia. A metodologia é como é que eu vou fazer para responder a questão. No segundo caso, que é o caso da maioria dos casos, em ciências humanas e sociais, né, você tem a colocação do problema, vocês apresentam o contexto, fazem a revisão da literatura, depois vocês apresentam a teoria que vocês acreditam que vai ser a melhor para explorar esse tema que vocês estudaram e identificaram dentro da literatura. Aí, depois de apresentar a teoria, vocês levantam a questão da pesquisa. A minha questão de pesquisa os meus objetivos são tais, né? E depois a metodologia, que é o como é que eu vou fazer para responder a questão da pesquisa. Então, existem dois caminhos para se fazer isso aí. Como, em geral, nós trabalhamos com uma teoria que já está, que nós vamos abraçar para poder nos ajudar a pensar um campo problemático, a gente, quando vai apresentar a teoria, você está num outro capítulo, certo? Você já apresentou a revisão da literatura, você disse, bom, nesse campo temático tem tal e tal e tal e tal, tal e tal e tal e tal, identifico tais e tais lacunas, se vocês forem por esse caminho, que é o caminho usual. O caminho da problematização já é mais complexo, porque você teria que
observar as regularidades discursivas que são apresentadas dentro do próprio campo daqueles que estudam determinado problema, né? Mas, enfim, vocês, tendo feito essa revisão da literatura, vocês vão apresentar a sua teoria. Se você for fazer um trabalho de identificação de lacuna, qual é o procedimento teórico? Vocês têm que ver qual é a teoria que vocês querem abraçar, que vocês acham que vai ajudá-los a explicar ou desenvolver ou fazer uma exploração de uma determinada lacuna. Então, vocês, ao ver uma determinada lacuna, vocês intuem que a explicação para essa determinada lacuna pode ser explorada com a ajuda de uma teoria. Então, vocês vão apresentar a teoria, tomando sempre o cuidado para, ao escrever o texto da revisão da literatura, deixar para o fim desse texto aqueles estudos que vocês encontraram para identificar a lacuna que estão relacionados com a teoria que vocês vão apresentar. Então, por exemplo, se vocês, na revisão da literatura, vocês acham trabalhos temáticos, uns que são marxistas, outros que são behavioristas, outros que são weberianos, outros que são, sei lá, skinnerianos, outros que são freudianos, não é? Se vocês forem abraçar a teoria do Marx, vocês, ao redigirem, deixem os artigos que se apoiam na teoria marxista para o fim, para vocês fazerem uma articulação entre o capítulo precedente e o seguinte. Vocês têm que amarrar as coisas. Aí vocês explicam os conceitos da teoria marxista que são pertinentes, vocês não têm que explicar nunca a teoria inteira de nada, vocês só têm que usar da teoria os conceitos que são necessários para trabalhar o problema que vocês querem trabalhar. Isso tem que ficar sempre muito claro quais são os conceitos que vocês querem explorar e que vocês vão usar depois para poder fazer análise, né, do seu trabalho. Então, uma vez que vocês tenham apresentado esses conceitos, vocês terminam assim, vocês apresentam a teoria, os conceitos teóricos, com o autor ou os autores que trabalham nesse campo, e aí, depois, vocês vão apresentar a questão da pesquisa. Então, ao apresentar a questão da pesquisa, a questão já pode ser teorizada, ela já pode estar dentro de um certo campo. Por exemplo, dando o exemplo que eu estava dando do influenciador, vocês podem se colocar o procedimento dos influenciadores não é uma reprodução da relação que a burguesia tem com o proletariado, né? A pesquisa ela pode ser já, a questão da pesquisa pode já ser teorizada, mas ela tem que, se você está no procedimento da lacuna, ser uma questão que é feita em cima daquela lacuna que vocês identificaram. Tá? Isso é num caminho. No caminho da problematização pós-estruturalista, obviamente, a teoria vai ser a explicação da filosofia, ela vai ser filosófica, não é? Vocês vão ter que aí apresentar o procedimento teórico que, na verdade, vai levar à exploração do discurso tal como vocês a querem realizar. Né? Então, a teoria sempre vai ser, no campo pós-estruturalista, vai ser o pessoal os filósofos pós-estruturalistas. Vai ser Foucault, vai ser Deleuze, vai ser Butler, vai ser, sei lá, Baudrillard, o pessoal articulado dentro daquele campo, não necessariamente Foucaultianos, mas articulados entre si por uma mesma visão
né, da maneira como os discursos são construídos. Uma vez que a teoria seja apresentada nesse campo, né, porque, obviamente, a maior parte das pesquisas elas nunca vão levantar a questão logo depois da revisão da literatura, por conta disso exigir que o trabalho seja assim, 100% empírico, né, baseado em dados, sem no sentido de que a minha teoria é aquilo que eu acho que vai explicar uma determinada relação de causalidade empírica. Nesse campo em que você teoriza, uma vez que vocês tenham apresentado a teoria, vocês formulam a questão da pesquisa. Então, vamos à ordem de estruturação do projeto de novo. Colocação do problema, fazemos o contexto, primeira parte, a revisão da literatura, segunda parte. Depois, outro capítulo, apresentamos a teoria. Depois, outro capítulo, apresentamos a questão da pesquisa, mini capítulo. A gente vai apresentar a questão da pesquisa e, associada à questão, vamos dizer, bom, se a minha questão é essa, os objetivos que eu tenho com relação a esse trabalho são tais, tais e tais. Muita gente trabalha com essa ideia de objetivo geral específico. Eu, particularmente, não gosto disso, não uso isso, mas vocês estão livres a trabalhar dentro dessa perspectiva, se quiserem. Uma vez que a gente tenha chegado a esse ponto no projeto, ou seja, colocado o problema na colocação do problema, apresentando o contexto e a revisão da literatura, apresentado os conceitos teóricos com os quais eu quero trabalhar, que vêm de uma teoria ou um conjunto de teorias, e apresentada a questão da pesquisa, eu tenho que agora saber como é que eu vou responder essa questão. E como é que eu vou responder? Toda vez que a gente tem uma pergunta, a gente tem que achar uma solução, tá certo? Se eu quero ir para o cinema e eu sei que o caminho está cheio de gente, com o barzinho aberto, sem máscara, etc. e tal, eu me pergunto, qual o caminho que eu vou fazer? Se eu quero me proteger do coronavírus, eu falo assim, bom, eu não vou por esse caminho cheio de barzinho, não vou correr riscos. Eu vou fazer um caminho talvez mais longo, vou dar uma volta, onde eu não vou ter menos risco de encontrar pessoas aglomeradas para chegar no cinema. Então, eu estabeleci o meu caminho, eu fiz o meu método para chegar no cinema. O método é simplesmente isso. É como é que eu respondo a questão. Eu tenho a questão, como é que eu vou responder? Como é que eu vou fazer a pesquisa? Nós temos aí vários tipos de métodos que nós vamos explorar em outros episódios mais para frente, né? A gente vai explorar aqui métodos quantitativos, métodos qualitativos, né? No caso da reflexão pós-estruturalista, um método é a arqueologia, são processos genealógicos, né? de retroativos, né? Você vai para trás para buscar as fontes históricas de produção das formas discursivas. Agora, no campo da identificação de lacunas, nós vamos usar as estratégias, as metodologias científicas. E as metodologias científicas, elas são quantitativas, qualitativas ou híbridas, que juntam as duas, que é o tal do quali-quanti. Existe um outro campo que, na verdade, é aparentado mais ao qualitativo, mas ele tem um quê de quanti, que são os procedimentos de análise discursiva, né? A análise do discurso, os estudos sobre os discursos, estudos sobre a argumentação, eles têm eles estão, eu digo que eles são meio híbridos, porque de um lado eles estão ligados ao conteúdo, que é o campo do qualitativo, e de outro lado eles estão ligados à estrutura. Só que não é uma estrutura numérica, não é uma estrutura matemática, mas é uma estrutura discursiva, né? Que você tem, que é gramatical, por exemplo. A gramática, se vocês podem fazer um gráfico
das estruturas da gramática, que pode parecer um gráfico de expansão de um campo numérico, né? Então, nesse sentido, a análise discursiva, quando ela vai não só para o conteúdo, mas ela analisa também a forma, ela tem um parentesco com o campo da lógica matemática, né? Não é que é isso, mas parece com isso. Mas, enfim, as metodologias, elas podem ser de diversas naturezas, mas elas são os caminhos através dos quais nós vamos responder à questão da pesquisa, né? Se a minha questão de pesquisa é, é, por exemplo, qual a proporção da população que foi contaminada, obviamente eu tenho que fazer eu tenho que adotar uma metodologia quantitativa, porque a minha pesquisa é quantas pessoas foram contaminadas. Então, eu tenho que contar. Agora, eu posso fazer uma pesquisa que eu vou perguntar como as pessoas foram contaminadas. E aí a matemática não vai me ajudar e eu tenho que ir para o campo qualitativo, eu tenho que ouvir as pessoas, tenho que ouvir os médicos, tenho que fazer uma pesquisa da ordem da qualidade, do conteúdo dos discursos. Então, a metodologia, na verdade, é só o procedimento através do qual nós respondemos uma questão de pesquisa. Eu vou, como disse a vocês, explicar nos outros episódios, não só as metodologias, mas também a teorização, né? Como é que nós fazemos para teorizar, que não é uma coisa muito simples, né? Como é que a gente usa os conceitos. E isso é particularmente importante, porque os conceitos de uma teoria nós levamos na metodologia, porque a metodologia também está dividida em partes, né? E quais são as partes da metodologia? Você tem, em primeiro lugar, o método. Qual é o método que você vai adotar? Existem vários métodos, a gente tem que escolher um método. Nós vamos usar um método que é um método para estudar conteúdos de objetos, ou nós vamos estudar conteúdos que vamos obter diretamente de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, que na comunicação é muito fácil de explicar. Por exemplo, se eu quero estudar campanhas publicitárias, se eu quero estudar filmes, se eu quero estudar novelas, eu tenho esses produtos, né, de comunicação, e esses produtos, eles não são a mesma coisa que estudar o que as pessoas acham. Eu posso ter uma novela, né, estudar a novela, o discurso da novela. Como eu posso estudar qual é a reação que as pessoas têm, qual a percepção que elas têm a respeito daquela novela. No primeiro caso, eu só estudo o discurso da novela. Então, eu não vou falar com ninguém. No segundo caso, eu tenho que falar com as pessoas, não é? Então, no primeiro caso, a gente tem que adotar depois de escolher um método, nós temos que definir, então, se eu vou fazer se vai ser um estudo sobre sujeitos humanos ou se vai ser um estudo sobre documentos, uma novela, um filme, um cartaz, sendo documentos produzidos por pessoas. Então, se eu estudo documentos ou se eu estudo pessoas, tanto num caso quanto no outro, eu tenho que explicar como é que eu vou escolher esses documentos, como é que eu vou escolher essas pessoas. Então, a metodologia implica em, primeiro, adotar um método, depois dizer se o trabalho é feito sobre documentos ou sobre pessoas, ou sobre documentos e pessoas. Em seguida, eu tenho que dizer como é que eu vou escolher esses documentos, como é que eu vou escolher essas pessoas, que se chama amostragem. A estratégia de amostragem de sujeitos, de pessoas ou de ambos. Uma vez que eu tenha decidido o método, que eu tenha decidido sobre o que eu vou fazer a pesquisa, se é sobre documentos, sujeitos ou sujeitos e documentos, que eu tenha decidido a amostragem, a estratégia de amostragem dos documentos, dos sujeitos ou de ambos, aí eu tenho que resolver qual
quais são as ferramentas que eu vou utilizar para a coleta de dados. Porque se eu uso documentos, eu tenho que ter um jeito de coletar esses documentos. Se eu vou trabalhar com pessoas, eu tenho que ter um jeito de coletar as coisas dessas pessoas. Né? Então, aí nós temos as ferramentas de pesquisa. As ferramentas são muitas, são várias. Né? Nós podemos ter como ferramenta, só para dar uma ideia para vocês, depois nós vamos falar melhor, nós temos a enquete, nós temos o questionário, nós temos a entrevista, nós temos a no caso de documentos, nós temos a maneira de vocês têm jornais, vocês têm TVs, você tem várias coisas que vocês podem usar, tem a leitura de jornais, a leitura interpretativa, enfim, existe um sem número de coisas que nós vamos explorar mais para frente, eu não quero entrar nisso agora, que são as ferramentas que nós vamos usar para coletar os dados. Uma vez coletados os dados, nós temos que analisá-los. Então, nós temos a análise e interpretação dos dados. Agora, para analisar e interpretar os dados, nós vamos analisar e interpretar como? Em função do quê? Do que eu acho? Do que eu penso? Não. Nós vamos interpretar em função da teoria. Então, se eu usei na teoria, quando eu escrevi o capítulo da teoria, eu adotei a teoria marxista, e digamos que os conceitos que eu uso são luta de classes e mais-valia, quando eu for analisar os dados coletados através de um método, através de uma escolha de documentos ou sujeitos, através da estratégia de amostragem, através das ferramentas de coleta de dados, uma vez que eu tenho os dados, eu tenho que analisar os dados em função da teoria, em função dos conceitos teóricos que eu expliquei na teoria. Então, eu tenho que ler, analisar, interpretar os resultados em função da luta de classes e da mais-valia. Teoria serve para isso, para instrumentalizar a análise dos dados. E aí nós fazemos a análise dos dados em função dos conceitos teóricos apresentados no capítulo de teoria, não é? E uma vez que nós tenhamos tudo isso analisado, nós chegamos à conclusão do nosso trabalho. Mas, obviamente, a análise propriamente, a interpretação propriamente dos dados, isso não entra num projeto, né? Porque o projeto você não fez a pesquisa ainda. No projeto, você tem que projetar. Então, você tem que projetar a metodologia em função da colocação do problema, contexto, revisão da literatura, da teoria, da questão, da pesquisa. Eu projeto a metodologia. Eu tenho que escolher qual método eu vou usar, sobre documentos, sobre pessoas, sobre os dois. Quais são as estratégias de amostragem que eu vou utilizar para escolher os meus sujeitos, os meus documentos? E como é que eu vou... Quais são as ferramentas, né, que eu vou utilizar e como é que eu vou analisar? Né? Aí você tem que dizer claramente, eu vou analisar, interpretar os dados em função dos conceitos tais e tais que nós apresentamos na teoria. Aí, moçada, o trabalho do projeto terminou. Acabou o projeto. O projeto acaba aí. O projeto de pesquisa só tem essas partes. A única coisa a mais que vocês têm que acrescentar aí é o cronograma, porque se você projeta que você vai fazer a pesquisa desse jeito, daquele outro, você tem que projetar no tempo quais são as etapas, em quanto tempo você vai demorar para fazer isso. Então, você faz um cronograma para concretizar a projeção da realização da pesquisa em função da metodologia, e você coloca no fim, o que é obrigatório em qualquer trabalho acadêmico, a lista de referências bibliográficas. A lista de referências bibliográficas, e fique claro aqui, não é colocar os livros todos que vocês leram na vida. Vocês só colocam na lista de referências bibliográficas
os artigos e livros ou outras formas outras referências, outro tipo de referências que foram usados para escrever o projeto. Só se coloca na lista de referências bibliográficas aquilo que foi usado para escrever o projeto. Onde é que a gente precisou de textos para escrever o projeto? A gente precisa de referências para ajudar a mostrar a importância do contexto da pesquisa, né? A gente precisa de referências bibliográficas para suportar, para apoiar a revisão da literatura. A gente precisa de referências bibliográficas para indicar de onde tiramos as reflexões sobre teoria. E nós precisamos de referências bibliográficas para dizer, para explicar, referências que expliquem o método que a gente resolveu usar, que expliquem como é feita a estratégia de amostragem de sujeitos e ou objetos que a gente resolveu fazer, né? Referências metodológicas que expliquem como utilizar uma determinada ferramenta. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa experimental, como é que faz pesquisa experimental? Se eu vou entrevistar pessoas em profundidade, o que é uma entrevista em profundidade, assim por diante, né? Então, está aqui a estrutura de um projeto e o que tem que entrar nele. A gente começa com colocação do problema, primeira parte, contexto da pesquisa, segundo, revisão da literatura. Nós temos o capítulo de teoria, o capítulo de questão da pesquisa, o capítulo de metodologia. Dentro dele, nós temos subitens: método, tipos de dados, né, de onde vêm os dados, proveniência, né, dos dados, documentos, sujeitos, técnicas de amostragem ou estratégias de amostragem, de sujeitos ou de documentos ou de ambos, ferramentas ou instrumentos da pesquisa, que é como que nós vamos coletar os dados, né, e análise e interpretação dos dados. A gente vai explicar como que nós vamos analisar e interpretar os dados. Vão ter que dizer ali, vai ser uma repetição, sem grandes explicações, mas nós vamos ter que dizer, nós vamos usar os conceitos teóricos tais e tais explicados no capítulo de teoria. Terminou o capítulo de metodologia, aí nós temos depois que apresentar um cronograma, onde nós vamos explicitar no tempo como esse trabalho vai ser realizado, e a lista de referências bibliográficas que deve ser feita segundo as normas, em geral, brasileiras, dentro do estilo, né, da ABNT, muito embora no campo da psicologia, da psicossociologia, nós possamos também apresentar um trabalho seguindo as normas da APA, que é American Psychology Association, que é até o estilo de apresentação bibliográfica mais usado no mundo inteiro. Então, esse é o procedimento para a gente preparar um projeto de pesquisa, assim, não um procedimento reflexivo, né? Mas a maneira de se organizar um trabalho, um projeto de pesquisa. E é lógico, como eu disse logo no início, a última coisa que a gente vai fazer é escrever a introdução. Então, vamos escrever uma introdução. Não tem conclusão, porque o trabalho ainda vai ser feito, mas tem introdução. Então, na introdução, nós só vamos explicar o que o leitor vai encontrar no trabalho. Então, este trabalho tem o objetivo de apresentar um projeto de pesquisa relacionado com um tema tal. Vocês podem falar rapidamente sobre o tema. Ele está organizado da seguinte maneira: em primeiro lugar, fazemos a colocação do problema.
nessa colocação do problema, apresentamos o contexto da pesquisa, que vai ser realizado mais ou menos desse jeito, rapidamente, tudo muito rápido. Em seguida, apresentamos uma revisão da literatura, onde dividimos os temas da pesquisa em categorias tais, tais e quais. Em seguida, apresentamos o capítulo de teoria, onde apresentamos a teoria tal que adotamos para a realização desse projeto. O capítulo seguinte é o capítulo de questão da pesquisa, onde, em função do que veio antes, nós levantamos a nossa questão de pesquisa, que é tal, qual e qual. Terminamos o nosso projeto apresentando a metodologia de pesquisa que será adotada, o cronograma e a lista de referências bibliográficas. Então, isso é a introdução. A introdução é um resumão, é quase um sumário expandido do projeto de pesquisa. E aí, só uma última palavra sobre o nível de aprofundamento, não é? Assim, cada professor tem os seus critérios, não é? Eu trabalho com os critérios seguintes. Em princípio, na minha cabeça, um TCC é um trabalho que tem que ter umas 60, 80 páginas, né? Uma dissertação de mestrado, ela tem que ter 120, 140, 160. Uma tese de doutorado tem que ter 240, 260, 280, 300 páginas, né, como tamanho de trabalho. Obviamente que o projeto não está relacionado com os tamanhos, mas o tamanho é crescente, você vai dobrando, né? Você vai dobrando a extensão da redação, que implica uma necessidade de ir redobrando e dobrando a extensão da reflexão, né? Em geral, na graduação, eu peço que um projeto de graduação apresente, esse é o mínimo, sempre é o mínimo, cerca de 30 referências bibliográficas relacionadas com o tema. 30 referências bibliográficas, artigos, livros. Obviamente que a gente não precisa, nas referências bibliográficas, só apresentar artigos científicos e livros. Às vezes temos necessidade de citar um artigo de jornal, temos necessidade de falar de um filme, para o qual existe uma maneira de fazer uma referência bibliográfica, algo que está na internet, só que isso tem que ser a minoria, né? A maioria, né? Uns 70% daquilo que nós citamos, tem que, da produção que nós revisamos, ela tem que ser considerada científica. Então, na graduação, cerca de uns 30, né, sobre o tema. Aí eu sempre solicito mais 3 referências teóricas, que pode ser um livro e 2 artigos onde aquela teoria é aplicada, e 3 referências metodológicas. Uma que explique o método, outra que explique a estratégia de amostragem e outra que explique a ferramenta da pesquisa, como é que ela deve ser utilizada, não é? É o como fazer. Então, nós temos 36. Aí nós dobramos também essas exigências para os outros níveis. Então, uma dissertação de mestrado, você tem que conhecer o campo muito mais que um graduando. Então, vamos colocar aí uns 60, mínimo, textos sobre o tema, que estão publicados em revistas científicas ou sob forma de livros, 5, 6 livros sobre a teoria, pode ser um livro, pode ser artigos, 5, 6 sobre a metodologia, né? Em uma tese de doutorado, obviamente, você tem que passar de uma centena os textos
que vão compor a revisão da literatura, você tem que ler uns 10 livros, ou textos, artigos, que deem conta de um maior aprofundamento para que a gente possa, de fato, conhecer o campo teórico que a gente quer explorar, e a mesma coisa do ponto de vista da metodologia. Temos que ler vários textos sobre, não só um texto, o método tal é assim, não. O que 2, 3 autores falaram sobre o método, cada um usa o método de um jeito, às vezes é o mesmo método, mas a gente aprende coisas diferentes com os autores. Sobre estratégias de amostragem, mesma coisa, um autor diz que tem 10 estratégias de amostragem, outro diz que tem 5, então vamos estudar vários para escolher a estratégia de amostragem mais adequada para a gente. A mesma coisa sobre as ferramentas, né? Se uma pessoa for trabalhar com uma entrevista, não tem problema nenhum ler vários textos sobre como fazer entrevista, não só um, vários. A pessoa que vai ser doutora, ela tem que mostrar competência em todas as áreas, do tema, da teoria e da metodologia, assim, inquestionáveis, né? O mestrando ele pode escorregar, mas ele também tem que ter uma base mínima para poder estruturar o seu trabalho, e os graduandos, o mínimo do mínimo, não é? Que é aquilo que eu já apresentei. Então, essas são as minhas sugestões para vocês construírem um projeto de pesquisa que sirva tanto para a graduação, quanto para o exame de qualificação do mestrado, quanto para o exame de qualificação do doutorado. As partes, os capítulos, são os mesmos, só que não são, a extensão de aprofundamento não é a mesma em todos os casos. Essa estrutura também serve para quem for apresentar um projeto de pesquisa com vistas a entrar em um programa de pós-graduação. Vocês apresentam um projeto de pesquisa, eu sugiro que ele seja organizado assim, dessa maneira, e que tenha um mínimo de fundamentação, nas publicações existentes. Ou seja, uma pessoa que vai tentar entrar no mestrado, ela tem que apresentar um projeto de pesquisa que seja, no mínimo, que apresente, no mínimo, as exigências que eu falei aqui para um TCC. E quem vai para um projeto de doutorado tem que apresentar, no mínimo, uma estrutura de aprofundamento do tema que a gente apresenta no mestrado. Eu digo no mínimo porque, como a gente vai fazer um projeto para algo que ainda vai ser revisado, a gente não precisa apresentar um projeto de pesquisa para a seleção no mestrado e para a seleção no doutorado no mesmo nível do projeto de pesquisa que tem que ser apresentado na qualificação. Mas ele tem que ter seriedade, ele tem que ter conhecimento de causa, tem que haver estudo, não pode ser achismo, tem que ser algo que seja bem estruturado. E nessa nota, já é bastante, né, gente? A gente fica por aqui e no próximo episódio a gente vai começar a desenvolver as outras questões que estão para além da, da formulação da questão da pesquisa e que estão mais relacionadas sobre como teorizar, como trabalhar metodologicamente, como estruturar os projetos. Dessa maneira, nós vamos entrar em detalhes. Hoje foi só para mostrar a estrutura para vocês, sabendo que nós já vimos a parte de revisão da literatura e que nós já fizemos uma discussão sobre os melhores caminhos para se chegar a uma questão de pesquisa. Então, ficamos nessa e até lá.